Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui, estávamos falando, da nossa propriedade 6 e aí resolvi deixar a 7 para este próximo vídeo, porque para alguns materiais eles trazem isso como alguns casos especiais. Eu particularmente não vejo motivos para diferenciar, em uma propriedade separada, sim, mas só para que você, caso se depare com isso aí nos materiais didáticos, para a gente seguir a ordem. Mas são propriedades sequentes aqui, como já vinha acontecendo nas outras. Então, vou até chamá-la também de propriedade 7, para continuar a sequência numérica que havíamos seguido. Então, o que diz a propriedade 7? Ela nos diz o seguinte: se eu tiver um número A elevado a um expoente negativo, por exemplo, basta que eu inverta a fração para que eu inverta o sinal do expoente. Por exemplo, se eu inverter essa fração para A, 1 sobre A, este N vem positivo aqui no expoente. Tá bom? Por que 1, Gustavo? Porque aqui embaixo tem o número 1, que a gente havia omitido, mas que você sabe que está aí. Isso vale também para qualquer outra fração em outro formato, tá, pessoal? Se tiver assim, por exemplo, A sobre B elevado a menos N, isso é a mesma coisa que B sobre A também elevado a N, ok? Então, continua valendo aqui a nossa propriedade. Eu entendo essa propriedade como um caso especial da propriedade número 2, Deixa eu voltar aqui para a gente. Vocês lembram aqui da propriedade número 2, ok? A partir da propriedade número 2, a gente consegue provar aquela propriedade 7 que estamos trabalhando ali, beleza? O que diz a propriedade 7? Retornando aqui para ela, vamos à sua demonstração, certo? A gente tinha feito o seguinte lá na 2, A gente tinha colocado 2 à sétima sobre 2 à quarta, na propriedade 2. Mas e se eu tivesse feito ao contrário? Colocado o número de cima com um expoente menor que o número de baixo. Exemplo, vamos aqui, vou apagar. E ao invés de 2 à sétima sobre 2 à quarta, irei colocar 2 à quarta sobre 2 à sétima. Abrindo isso aqui, o que a gente vai ter é 2, 2, 2, 2, dividido por 2 à sétima, que é 2 vezes ele mesmo, 7 vezes, ok? 5, 6, 7. Opa, que doisinho feio. Tá aqui, para nós, 2 vezes ele mesmo, 7 vezes, ok? Se a gente manter a nossa sequência de simplificações, eu consigo simplificar, beleza? Eu consigo simplificar aqui e consigo simplificar. Qual o número que sobrou em cima para a gente? Sobrou quanto, Gustavo? Bom, sobrou somente o número 1, Uma vez que eu simplifiquei todos os números 2 de cima, sobrou o número 1 para a gente. E embaixo sobrou esses 2 aqui, 2 vezes ele mesmo, 3 vezes, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, beleza? Mas se eu aplicar aqui a propriedade número 2, bom, Gustavo, você me disse lá na propriedade número 2 que eu posso subtrair os expoentes, Eu conservo a base e subtraio. 4 menos 7, isso dá quanto? Isso dá menos 3. 4 menos 7, menos 3. Mas aqui deu 2 elevado a menos 3 e abrindo deu 1 sobre 2 elevado ao cubo. Ora, não estou entendendo a divergência de resultados. Se você não está entendendo é porque não existe divergência, ok? 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo, beleza? Então, utilizando a propriedade 2, a gente chega por aqui, que deve ser exatamente igual, tem que ser um resultado equivalente. Então, a gente conclui desta forma que 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. É o que a propriedade número 7 nos diz. Aqui, se eu pegar esse expoente negativo e inverter a fração, eu consigo trocar o seu sinal, tá bom? O contrário é válido também. Se o expoente estiver positivo e eu inverter, coloco um negativo nele, tá bom? Então, esses dois valores são equivalentes entre si. Chegamos aqui à propriedade número 8, que também é conhecida como um caso especial, tá bom? Uma P8, que é todas as vezes que eu tiver um número A elevado a 1, ele é igual a ele mesmo, tá bom? Essa propriedade é autodemonstrativa, tá? Não precisa de muita sofisticação teórica para entender que 2 elevado a 1 é 2.
3 elevado a 1 é 3, né? Então, todo número que esteja elevado a ele mesmo é igual todo número que seja elevado a 1 é igual a ele mesmo. Agora, existe uma nona propriedade que talvez cause um pouco mais de intriga, né? Para a gente tentar entender, mas que também não é tão complexo assim. Vamos lá. Toda vez que eu tiver um expoente zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Meu Deus, Gustavo, mas por que isso? Bom, eu vou fazer aqui para vocês com bastante calma uma demonstração operacional da situação. Vou colocar 2 a menos 3, 2 a menos 2, 2 a menos 1, 2 a 0, que é o que a gente quer provar, né? 2 a 1, 2 ao quadrado e 2 ao cubo, tá bom? Vamos lá. Eu vou omitir sempre aqui este cara para no final, aqui embaixo, a gente concluir ele, tá bom? Vamos lá. Vocês já viram com a propriedade 7 que 2 a menos 3 é a mesma coisa que o quê? 1 sobre 2 ao cubo. Eu inverto a fração e troco o sinal de expoente. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 1/8, certo? Da mesma forma, isso aqui vai ser 1/4, e isso daqui vai ser 1/2. O 2 a 0, deixa ele aqui. Por enquanto, 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2, 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 4, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8, ok? Vocês conseguem perceber um padrão numérico aqui, ó, de que conforme eu vou indo uma casa para a direita, eu vou sempre multiplicando por 2, ó. 1/8 vezes 2, 1/4. 1/4 vezes 2 é 1/2, beleza? 1/2 vezes 2 deve dar isso daqui. Beleza? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8 e assim sucessivamente. Se eu voltar também, aí basta que eu divida por 2, né? 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 tem que dar quanto aqui, então? Opa, deve dar 1. Olha que maravilha. Então, tanto faz se eu for ou se eu voltar, beleza? Se eu for indo, ó, meio vezes 2 tem que dar 1. E se eu voltar, Gustavo? 2 dividido por 2 tem que dar 1. Então, para que esse padrão se estabeleça, todas as vezes que eu tiver um número elevado a zero, deve dar 1. Então, aqui está para nós. Bom, pessoal, então assim a gente encerra a nossa sequência de potenciação, tá? Iremos iniciar agora uma sequência de radiciação, na seguida, resolução de exercícios problema com potenciação e radiciação juntas, combinadas, tranquilos? Pelo carinho e atenção de vocês, muito obrigado e dá o play aí no próximo vídeo. Grande abraço!